bora falar de Round Six, meu Deus! A série acabou e estamos aqui. Hoje eu estou com um convidado especial, o Wagner, que está sempre por lá na nossa redação do Na Coreia Tem. Acessa lá nacoreatem.com.br. Inclusive, ele falou esses dias sobre a nova temporada de animes, mas se apresenta aqui pra gente, para quem não te conhece. Oi, pessoal, sou o Wagner, sou o Conge, né, o conhecido Conge, e tô aí escrevendo um pouquinho das coisas da Ásia para vocês também, principalmente de mangás e animes. E eu também fiz a crítica de Cells at Work, né? Sim, tá lá também. sim, para quem viu o filme, que, né, o pessoal já viu, me viu falando aqui sobre o anime, sobre o mangá. Então, se você viu o live action de Cells at Work, corre lá. Mas hoje a gente vai focar em falar aí sobre o final de Round Six, a tão aguardada terceira temporada, né? Você já quer esboçar, assim, uma opinião? Esquece o final feliz. Simplesmente Esquece esquece o final feliz. feliz, é isso que vai acontecer. Tudo triste, tudo acontecendo e nada muito resolvido, talvez? Eu acho que Fecha, mas... há pontos e pontos, né? Eu acho que, assim, primeiro, esse vídeo a gente talvez tente explicar aí o final da série. Acho que a gente vai explicar o final da série, então esse vídeo contém spoilers, tua conta em risco. Se você ainda não viu, não gosta de spoiler, corre lá, depois volta para ver o vídeo. Mas, bom, eu tinha algumas teorias com essa temporada, que, para mim, tipo... Uma delas eu acertei, eu acho. O quê? Que ela ia continuar? Que é justamente o final. Assim, a Netflix não ia perder esse filão, que é Round Six, né? Esse filão, né? Que é muito dinheiro que entra para o streaming. Então, abrir o jogo para outros países faria sentido para eles, porque, primeiro, né? O diretor Juan não queria mais fazer, ele quis fazer uma temporada só. Ele queria trazer uma temporada só, ele queria trazer. Ele tentou por 9 anos antes da primeira temporada sair vender para as TVs. Então, assim, para mim, faria muito sentido ele não querer continuar. E aí a Netflix foi lá, levou o caminhãozinho de dinheiro, ele continuou e tal. Uhum. Veio ali, dividiu ainda uma temporada que foi gravada na sequência para ser uma segunda temporada, dividiu em duas para ainda tentar ganhar mais dinheiro. Então a gente tem aquele final com a Kate, que acho que eu não esperava quem era, né? Kate Blanchett, sendo o Gong Yoo, né? Gong Yoo muito bem representado aí nesse final. Me deixou Los assim... Angeles, em Los Angeles ainda, que é Los muito bom. Angeles. Já pensei o quê? Em GTA em Los Angeles, não é? Sim, sim. Na verdade chama Los Santos, mas é a representação de Los Angeles também. Mas o que dá pra falar é que é um final pessimista. Ele é um final em que ele é pessimista de um certo modo e otimista de outro. Que ele fala, basicamente tudo que tá aí vai continuar, tá aí, porque tem pessoas ruins. Mas ele é otimista no ponto de pessoas boas podem tocar pessoas boas. E isso faz com que alguns destinos desse mundo ruim, dessa ideia de mundo ruim, possam se transformar. Eu acho que essa é um pouco da sensação que eles quiseram passar. É uma visão meio romântica do mundo, é uma visão meio talvez até simplória? Pode ser, mas é o recado que passou. Basicamente é isso. Você vê que as pessoas que foram tocadas pelo Di-1 e que sobreviveram, elas mudaram de vida. Elas foram para frente, elas tiveram outras ideias e elas literalmente saíram do jogo. Mas a ideia que passa o mundo tá ali, e mesmo estando em Los Angeles, naquela cena maravilhosa lá que os caras gravaram numa ruazinha da Coreia com fundo verde, para dar o presente para a filha do G1, continua, o mundo continua do jeito que tá. Então, até depois eles falam, né, eles explicam um pouco, dá para entender um pouquinho mais, mas
A ideia dessa parte final da série é se cerque de pessoas boas para que você tenha o bem dentro de você, para que o bem floresça dentro de você. Sim. Meio que é isso que ele tenta explicar. Consegue? Não. Principalmente porque muitos desses núcleos ficam perdidos no meio da série. Você não tem um fechamento muito satisfatório para muitas coisas. Mas é o que ele tenta explicar. Sim, até porque eu ouvi muita gente falando, se morrer grávida, eu vou na porta da Netflix. E assim, gente, é Round Six, né? Não tem como. A gente já assistiu a primeira temporada, né? Não sobra ninguém. Round Six, pero no mucho. Round Six, pero no mucho. Porque o pai da criança com câncer sobrevive. Sim. Então Sim, já não é tanto. Mas eu acho que ali tem uma coisa diferente, né? Que é a fuga dele. Ele consegue ali junto com Você sabe que escreveram ele para não matar, para não deixar a criança com câncer desamparada, né? Por isso que ele sobreviveu. Sim. Então. Sim. Mas eu acho que também, se a gente for pensar que Round Six é uma grande crítica ao capitalismo, faz sentido o final. Faz esse sentido. Faz. Eu só acho que o que me decepcionou foi, mas aí não é a série em si, é o personagem do Lee-Ha-Jun. Ele serviu na série para ser gato, porque ele foi policial gato na primeira temporada, e para passear de barco. Ele veio para passear, porque assim, a narrativa dele ficou extremamente perdida. Ele ficava procurando a ilha porque ele está procurando o irmão, né? Para mim faz sentido, porque sim, ele perdeu o irmão passou por toda aquela narrativa com a esposa com câncer e tudo mais, que também foi explicada pelo não mútil, né? Não se aprofundou tanto fica mais no subtexto, do tipo, o trajeto que ele passou é basicamente o trajeto que o Ji-un passou. Só que os finais foram diferentes. Porque ele decidiu aceitar. Sim. O Ji-un não. Então, ele se conforma, né? Ele se conforma com o líder. Ele se conforma, é como se assim, eu tô me ferrando pelo capitalismo, então eu me conformo. Aceito. Tudo tá assim, eu ganhei, mas minha esposa morreu. Sim. Dane-se. Vai tudo pra longe. Não sei se pode falar palavrão, então não vou falar. O YouTube não gosta muito. Mas, e é muito interessante como acontece também as questões entre o líder e o Ji-un, né? Eu fico chamando os atores, nomes dos atores, né? Sim. Que eu acho que é uma das melhores coisas que a Round Six fez, que é trazer atores que a gente que assiste dramas já ama e já sabe que são atores muito bons para um grande público e para a galera que chegou e de repente não assiste dramas, até porque Round Six é um K-drama, né? Eu acho que a gente tem que sempre frisar isso. Também essa forma da Coreia mostrar que ela não faz só romance e, né, o popularmente chamado de dorama. Round Six é um dorama, então você que diz, eu não gosto de dorama e gosta de Round Six, talvez você goste. Então, assim, eu acho muito interessante a relação dos dois. Até naquela cena onde ele vai olhar ali o corpo, né, do 456 no chão, e você vê uma lagriminha brotando no olho dele, assim, do líder, do tipo, você foi aquilo que eu não consegui ser. Sim. Né? Sim. Você foi aquilo que o capitalismo me puxou, assim, eu não consegui ser, ou porque minha cabeça desgraçou, porque eu perdi a minha esposa, né? Eu recomendo também, se você chegou até o final de Round Six, você assistir o documentário que saiu, meia horinha ali da conversa entre os atores principais e o diretor, porque eles mesmos também colocam um pouco dessa visão, né? Sim, mas é uma coisa, sei lá, depende. Vai depender muito do que você quer. Se você quer ter um entendimento um pouco melhor da história, vale a pena. Se não, esquece. Se não é história pela história... Se você já acha que você já tem uma interpretação e ela tá legal pra você, continua com a sua interpretação, porque também tá tudo certo. Eu gosto muito, assim... Eu gostei muito de algumas personagens. Eu acho que eu também não gostei muito do final do Kang Han-woo, do personagem do Kang Han-woo. Eu sei que o Dae-oh tinha suas questões ali, mas
também achei que essa parte dele, ele nessa parte 3, digamos assim, né, de Round 6, ficou perdido também. Não sei se você teve essa mesma... Pra mim, o problema principal dessa última parte de Round 6, contando a segunda e a terceira, acho que mais a terceira, talvez a segunda ainda seja mais tranquilo, mas é focar muito nos jogos. Focar muito nos jogos, porque aqui não era pra focar nos jogos, era pra focar... Não. Eu acho que até o fato do último episódio chamar Humano era pra focar tanto nas pessoas quanto no... Pelo menos na minha... Não sei se pode discordar, mas na minha percepção era pra focar nas pessoas que estão nos jogos e nos bastidores dos jogos. Sim, essa última parte deveria ser isso. Os jogos Sim. deveriam ter sido interrompidos na metade, mas aí eu sinto que é interferência da Netflix. Sabe? Eu sinto que muitas das coisas podiam ter acontecido do mesmo jeito, mas não a tentativa frustrada do G1 de acabar com jogos lá, mas encurta a parte do policial procura na praia e põe essa galera lá pra dentro, sabe? Encerra, faz com que o policial encontre a soldada desertora, sabe? Faz com que tenha alguma ligação nessa parte que as coisas se quebrem por dentro, mas aí também é esperar muito de muita americanização de uma parada, né? Pode ser que seja isso também, mas eu sinto que talvez pudesse ser isso, a engrenagem quebrar por dentro de uma maneira um pouco mais complexa, com as reviravoltas lá dentro, fosse melhor do que ter que encerrar os jogos completamente para daí depois você ter algum encerramento específico. E eu sinto que é isso que é o grande calcanhar de Aquiles dessa temporada como um todo. É ter que seguir até o final e depois do final ter o final do final. Isso que é mais complexo para mim. Faz sentido, né? Eu acho que... Por isso que eu recomendo assistir, né, para quem quiser ter um entendimento maior do documentário, porque é o que a gente bate tanto. As narrativas coreanas, né, e asiáticas no geral, elas vão ser diferentes, né? Que você falou, vai americanizar demais. Eu acho que essa segunda e essa terceira temporada são uma tentativa da Netflix falar, tipo, tudo bem, a história primeira foi sua, Coreia, mas as outras elas vão ter uma parte minha, elas vão ser minha, e a Netflix é americana. Então é uma tentativa de trazer essa americanização para essa obra, e aí coisas funcionam, coisas não. Sim. Por exemplo, tem um episódio que para mim poderia ter sido, não sei, tem um episódio que para mim fica meio barrigado ali. Mas é um episódio de desenvolvimento, você precisa ter pelo menos um. Então, a outra temporada ela é muito mais barrigada que essa. Sim, essa já segue bem melhor do que a segunda. Essa você sente um episódio só que dá uma travada, porque eles precisam parar, respirar, conversar, digerir tudo que aconteceu, para depois voltar a correr. E aí corre de novo, aí até o final, loucura. Mas eu até ia comentar, assim, eu acho que até esse corte de dividir as duas temporadas pode até ir contra a própria Netflix, assim. Eu acho que assistir a temporada numa sequência pode fazer muito mais sentido do que a gente ter assistido aquela primeira parte da segunda temporada e a terceira. Pode ser que agora voltando a assistir tudo completo dá uma melhorada. Talvez faça mais sentido, mas a segunda realmente tem muita coisa ali que é pra história, sei lá, desenvolver para ter mais episódios, não sei. Mas assim, pensando aí no final, a história acabou, pra você fez sentido? Acabou bem? Acabou bem no sentido de a história... ela se fechou, né? E querendo ou não, o que a gente acompanha é basicamente o arco do G1. E acho que isso se fecha. É o cara que passou o primeiro jogo, ele conseguiu sobreviver ao primeiro jogo, chega ao segundo, ele tenta acabar com tudo, ele continua obcecado por isso, ele volta, ele tem um pequeno momento em que ele se perde, e aí ele acaba pagando o preço por se perder nesse pequeno momento. Então meio que para ele faz sentido. Para ele, ok,
dá a entender que ele teve um ciclo completo ali. Mas que é um final agridoce. Eu acho que esse é o grande ponto. E talvez isso que seja a parte mais complicada de entender. Que ele vai ser agridoce. Porque é isso, cara. Não é para ser um final legal, um final gostoso, um final satisfatório. Porque Round 6 não é, sei lá, não é uma coisa, eu não quero usar a palavra fofinha, mas Round 6 não tá aqui para agradar. Eu acho que essa é a grande questão. Apesar de tentar americanizar, o Juan, ele não tá aqui para agradar. Se a gente for olhar as outras obras dele, né, ele é um diretor também que fez bastante cinema, fez outras coisas na Coreia, ele não tá aqui para agradar. Não é à toa que ele demorou aí 9 anos para conseguir fazer esse roteiro sair do papel. Mas para mim é aquela coisa, né? Eu torci muito pelo herói ali, que é esse anti-herói, o herói, que é o 456. Aí quando ele, né, decide dar fim ali, ao mesmo tempo que eu fiquei muito chateada, né, com o fim dele, né, dele ir ali tirar a própria vida e tudo mais, decidir acabar tudo ali, para mim faz muito sentido, porque ele foi uma pessoa que viveu anos, né, depois que o jogo acaba, ele vive um tempão só atrás do jogo, só para entender o jogo. O que seria da vida dele depois dali? Sim. Né? Eu acho que perde um sentido para a vida dele. Então, aquele final, para mim, faz sentido para ele. Eu acho que a gente teve personagens muito bons ali ao longo. Por exemplo, o próprio velho, que vários momentos a gente queria, né, arrastar a cara dele no asfalto, me faz sentido, porque sim, temos pessoas assim na vida real, e né, o ator fez super bem, porque a gente vê um vilão ali muito forte. E eu acho que, assim, foi o que você falou, é um final agridoce, mas eu ainda acho que é um final positivo, assim. Eu tinha muito receio de Round 6 perder muito o rumo, sair muito do foco e ficar uma coisa muito ruim. Eu, assim, agora pensando, acho que não ficou algo muito ruim. Acho que fez sentido. Fez sentido. E é isso. Eu acho que eu vou precisar dirigir ele um pouco mais. Por enquanto, ainda tenho sensações bem mistas sobre esse final. Ele é bom, num certo sentido, de que ele faz sentido com o resto das discussões que você tinha desde a primeira temporada. Sim. Mas ele é agridoce. Ele é agridoce, ele tem uma sensação de que muita coisa faltou ali. Talvez eles tenham aberto muitas abas e não fechado muitas. Sim. Então, meio que você tem certas discussões que elas ficam pelo meio do caminho ou elas são muito subutilizadas. Assim, acho que isso dá uma sensação de, pô, podia ter trabalhado um pouco mais tempo, sabe? Talvez. Sim. Não, isso eu também tenho. Tem algumas histórias que eu gostaria, assim, de ouvir mais, alguns personagens que eu queria desenvolver mais. Alguns eu acho que faz sentido, outros eu acho que é só gosto meu mesmo, sabe? Que eu queria saber mais sobre. O próprio líder, eu queria entender um pouco mais dessa cabeça. Eu acho que mostra, você entende um conceito ali do que aconteceu com ele. Você precisa parar pra pensar, né? Isso você precisa parar pra pensar. Por isso que eu falo, Round 6 não é uma série pra você. Se você vê no rasinho, você tem uma interpretação. Se você se aprofunda, você tem outra. Né? E eu sempre falo muito aqui que a gente não tem certo ou errado para ver as obras, mas eu acho que Round 6, para você ter um ganho até de reflexão, vale você se aprofundar um pouco nas reflexões ali, porque são reflexões muito boas. E, assim, para finalizar, eu acho que... Mas tem um errado. Então, tem fale. um errado. Fale. É inadmissível aquela parte do barco. Qual das? Todo o rolê do policial. Não, o rolê todo do policial. O rolê do barco. Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso daí, assim, eu já aceitei, assim, fico muito triste pelo Lee Ha-jun ser muito mal aproveitado, porque ele é um bom ator, mas, assim... Não, inadmissível. Gente, pra mim aquilo é o verdadeiro sinônimo de esquecido no churrasco. Nossa, totalmente. Mas esse a gente teve a representação, porque normalmente nos dramas coreanos tem personagem que fica esquecido entre o pão de alho e a cebolinha. Mas ele fica lá, a gente não vê. Aqui a gente viu um personagem sendo esquecido no churrasco, né? E até um ator que a gente
sempre fala que ele é bom, mas ele tá sempre nos papel meio meh, que é o que tá com ele ali ajudando, que acaba sendo preso e tal. Uhum. Até ele consegue se redimir com um papel até que interessante, mas também tá lá esquecido no churrasco. Aí você fica, poxa, eu acho que é um núcleo muito bom, muito mal aproveitado. Ele é uma ferramenta. É que eu acho que eles deviam ter diminuído. Sim. É muito tempo Se é naquele pra esquecer, barco perdido. esquece lá, sabe? Esquece, depois mostra ele, sei lá, dá um outro destino. O que eu estou revoltada, gente. Eu estou revoltada com este homem. Esse é um que eu vou ter que digerir muito digerido, porque me desceu muito mal. Não. Porque olha, Nossa, o Irradium, só tristeza, viu? Só tristeza. E aí, assim, né, como eu vou botar aí o título de final explicado para pegar a sua atenção, para mim o final fechamos o ciclo, né, resumindo muito, fechamos o ciclo Coreia para abrir o ciclo mundo e talvez vir aí, porque houve-se muito boato de que a Netflix vai investir numa temporada de Estados Unidos, né? Então, Round Six Estados Unidos, até porque os Estados Unidos sempre, né, se acham no direito de pegar as obras e fazer adaptações, né? Para mim, mas essa série podia ser facilmente uma antologia. Eu acho que pode Cada ser temporada não uma... é um país diferente, com brincadeiras diferentes do país. Eu acho também. Não tentar fazer um reboot, mas sim outras histórias. Acho que a ideia vai ser essa. Aí eu acho que eu fico mais tranquila, porque eu sempre me vem na cabeça a história de Good Doctor, que é essa coisa dos Estados Unidos pegar e o cara ainda, o roteirista falar, peguei só algumas coisas boas e melhorei toda a história, sabe? Mas é que aí também é uma história completa, né? Aí Round Six pode ser um negócio diferente, mas sei lá. Sim. E aí, se você pudesse dar aí quantos potinhos de kimchi você daria para Round Six? Mas de quanto? De 5. De 5? É. E você aí que está assistindo a gente, também deixa nos comentários aí quantas de 5, né? De 0 a 5, quantos potinhos de kimchi, para a gente entrar no clima aí da Coreia, você daria para Round Six? Acho que vou dar 2, hein? 2? Como obra completa. Estou passada. Então, mas como obra completa, pode ser que mude, tá? Não é só agora. Tá, é porque a gente acabou de assistir o último episódio para gravar. São 9 horas da manhã. Como obra completa, eu acho que é 4. Mas essa temporada, 2. Caramba. Eu acho que... Não, só a parte do barco, pra mim, já tira 2. Sim, gente, sim. Eu achei que só eu tava revoltada com isso, eu tô achando engraçado. Pelo amor de Deus. Sim. Eu acho também, eu daria uns 3 para essa parte, porque eu acho que me surpreendeu, porque, por exemplo, das, sei lá, 4 teorias que eu tinha, não seguiu nenhuma, e eu gosto quando eu sou surpreendida, mas eu acho que como obra completa eu também daria aí uns 4. Não sei se eu tô ali tentada a dar 4,5, porque gosto muito do elenco, gosto muito do diretor. Talvez eu tenha um viés aí neste rolê. Mas é isso, minha gente. Comenta aí, conta pra gente o que você achou do final de Round Six, se você gostou, se não gostou, se tá igual a gente, que vai ter que digerir, que tá agridoce. Comenta que a gente quer saber. Wagner, o pessoal te encontra onde? Não, na Coreia tem, no site na Coreia tem. Estou lá escrevendo minhas matérias a cada ciclo de lua. Não, mentira, sacanagem. Mas estou lá escrevendo as coisinhas sobre animes e mangás. Até acho que é um bom ponto você ter falado que é cedo, porque a gente realmente está gravando esse vídeo sexta-feira de manhã, por isso que a gente está com as caras inchadas, xoxo capenga, para a gente poder trazer esse vídeo logo, para a gente poder comentar, porque eu não aguentava, mas queria comentar com as pessoas e não podia, agora a gente pode, então bora falar sobre esse final, comenta, compartilha, curte, se inscreve no canal para não perder nada sobre séries e filmes coreanos. Wagner volta em breve aí, porque a gente vai ter novidade, vou deixar para falar em outro vídeo. Então fica de olho aqui no canal para não perder nada. Um grande beijo e a gente se vê em breve. Tchau. Tchau.